Pessoal, esse vídeo é para ajudar quem está com uma dificuldade em digitar as notas referente aos pesos. A primeira coisa que precisa ser feita no sistema que nós orientamos é definir o peso de cada bloco. É totalmente aceitável uma dificuldade nesse primeiro momento de digitação, já que é o primeiro contato real nosso com o sistema. Então, vão aparecer situações que nós vamos ter que ir entendendo o que está acontecendo, acharmos soluções, que às vezes são soluções boas, outras vezes são soluções que talvez demande uma nova digitação, mas enfim, de início acontece. Para uma situação específica, nós encontramos uma solução que não precisa digitar tudo novamente. Eu estou pegando como exemplo uma turma de 6º ano, da professora Thalita, e se nós formos em todos os blocos de avaliação do conhecimento, o peso está 2, e se eu percorrer os demais, capacidade de investigação também está 2, se eu for em comunicação, o peso também está 2, se eu for em prática, o peso também está 2, e se eu for em bimestral, o peso também está 2. Entretanto, a professora não vai usar os 5 blocos, ela vai usar apenas 4, mas ela já começou a digitar nota. Então o que nós vamos fazer para corrigir esse problema? Vamos corrigir os pesos. Para corrigir o peso, ou você exclui o bloco que você não vai usar, ou para o bloco que você não vai usar, que no caso dela é capacidade de investigação, atribui para ele valor 0. Vai lá e salva. Operação realizada com sucesso. Sempre começa zerando o que você não vai usar. E agora altera os que você vai usar. Por que isso é importante? Porque a partir do momento que eu colocar no conhecimento 2,5, por que 2,5? Porque são 4 blocos, peso 10 dividido por 4 dá 2,5. Se eu não tivesse zerado o anterior, a soma dos blocos daria 10,5 e o sistema não ia aceitar. Então zera primeiro o que você precisa e atribui o peso que você precisa para os demais posteriormente. Então pus 2,5 lá em conhecimento, venho aqui em comunicação, ponho 2,5 também. Vou dar um OK, né? Ele está salvando. Vou na próxima, que é prática, também vou colocar 2,5. Perdão. Vou na próxima, que depois de prática é o campo de bimestral, e também coloco 2,5. Então agora meu sistema está entendendo que todos os campos têm 2,5, com exceção do campo, no caso aqui da professora Thalita, deixa eu voltar lá, no campo capacidade de investigação, que tem peso 0. Ela poderia ter excluído esse bloco, não tem problema nenhum. Bom, se vocês forem ver a nota final do aluno, é uma nota incoerente. Por quê? Porque ela foi calculada com os pesos anteriores. Então ainda não é uma nota correta, mas não tem problema. Isso vai ser corrigido com o lançamento das notas. Para esse aluno aqui, por exemplo, eu tinha lançado uma nota bimestral de 6 só para a gente ver o que acontece com a nota de fase dele. Está dando 3,1, o que não é certo, porque ele tem 1,5 de bimestral, mais as outras notas aqui, que são notas maiores do que 6, do que 8, inclusive, não poderia dar aquela nota anterior. Mas se tivesse tudo digitado, se o professor digitou tudo e ainda continuou lá errado, a hora que a professora colocasse aqui nota confirmada, colocasse sim, ou confirmasse para toda a turma, automaticamente esse 3,1 ia mudar para o peso já ajustado para ela. Então se você já digitou tudo o que precisa, e agora fala, nossa, eu tenho que digitar tudo de novo? Não. Arruma os pesos como eu estou falando, na hora que você confirma a nota, ele vai recalcular a nota de fase. Eu vou aproveitar a planilha da Thalita para fazer outros ajustes. Atividade 5, a Thalita não vai usar. Se eu deixar em branco esse bloco, ele vai entender que essa nota aqui é 0, onde não está lançada. Então ele vai fazer 5,5 mais 4,1 mais 9,8 mais 8,7 mais 0 e vai dividir por 5. Então eu tenho duas soluções. Ou eu clico no campo atividade 5 e coloco F-1, e quando eu coloco o F-1, o sistema entende que não tem esse campo, e aquela somatória que estava dando 1,4 já virou 1,8. O que é esse 1,8?
é a média dos 5,5, 4,9, 8,8, 8,7 vezes 25%, ou seja, é 25% da média dele que dá em conhecimento 1,8. Então eu vou repetir aqui, ó, se eu tivesse com o campo vazio, ele ia entender que é um 0 e ia dar 1,4. Se eu ponho o F-1, dá 1,8. Então uma solução é pôr F-1 para todos os alunos. É cansativo, muita coisa para fazer. O que eu sugiro? Se não vai usar esse campo, clica na atividade 5 e exclua a atividade 5. Excluiu a atividade 5, automaticamente, olha lá, o aluno já virou de 1,4 para 1,8. E os outros com certeza já foram alterados também. Então esse é um outro ponto a ser colocado. Eu vou voltar aqui, ó, investigação. Eu posso lançar a nota que for aqui, ó, vou lançar um 10, por exemplo. Ele vai deixar 0 para o aluno. Por quê? Porque o campo investigação está com peso 0. Então se eu digitar alguma coisa aqui, não vai ser considerada. Está zerado esse peso de investigação. Para este exemplo que eu estou usando. Para comunicação, a professora só vai usar 2, a carta resposta à terra e a atividade 2. Então eu vou excluir a atividade 3. E eu quero que vocês notem, quando eu excluo a atividade 3, que mudou aqui o peso. Ó, mudou a nota de comunicação. Foi para 0,9 desse primeiro aluno. Eu vou excluir a atividade 4, ela também não vai usar. Então vamos lembrar que no primeiro aluno estava 0,9, já foi para 1,2, mas ela também não vai usar a atividade 5. Então exclui também a atividade 5, confirma, pronto. E aí o campo da professora de conhecimento está correto, investigação é peso 0, comunicação só tem 2 que ela vai utilizar, também já está certo. Prática, a professora só vai usar 1. Então tem as notas aqui em prática, não vai usar os demais, então qual vai ser o caminho? Excluir todas as outras. Eu não vou excluir aqui porque eu já fiz anteriormente, só vai ficar aqui redundante, mas excluindo você resolve o problema. E bimestral eu lancei aqui só como teste para vocês verem o que aconteceria, né? A média já começou a ser alterada, porque eu já alterei notas. Então aquela questão de você pôr o peso depois, quando você lança novas notas ele vai calcular o novo peso. Não é um problema, tá? Uma outra situação que surgiu é quando, por exemplo, vamos supor que a Thalita tivesse o campo investigação, só que só uma atividade aqui. Então eu vou excluir atividade 1, atividade 3, atividade 4 e atividade 5. Excluir. Bom, uma vez que eu excluí esse campo atividade 5, eu vou ter atividade 1. Vamos supor que o Davi fez e que tenha peso lá em cima lançado e ele tivesse tirado nota 6, tá? Mas a Eduarda aqui embaixo não fez. Como é que eu vou fazer com a Eduarda? Se eu deixar vazio, é 0. Se eu lançar F-1, o sistema vai entender que ela não fez nada de investigação e também vai entender como 0. Essa é uma situação muito particular. É quando você usa apenas uma atividade em um bloco e o aluno não fez essa atividade. Então, nós não temos uma solução hoje desse sistema para isso. O que eu sugiro para vocês? Nesses casos específicos, passe para mim, passe para a Vanessa qual é o aluno, tira uma foto das notas desse aluno, nós vamos calcular a média desse aluno sem aquele campo que você está lançando, e essa média que der, a gente vai lançar nesse campo para não ficar vazio, para não ter problema de nota. Então, se você caiu nesse caso específico, onde você tem só uma atividade, e você tem um aluno que não fez, mas entretanto não fez porque não entregou, não fez porque era uma atividade de laboratório, ele faltou no dia, ou seja, não teve oportunidade nova para fazer, ele não tem um 0, mas ele também não tem atividade. Então, apenas se acontecer isso, manda para nós da coordenação uma foto de todas as notas do aluno, explica que é esse caso, que manualmente nós calculamos qual seria a nota dele, porque eu vou ter que jogar agora, ao invés de ser peso 2,5, 2,5, 2,5, eu vou ter que considerar só 3 blocos. Então vai ter que ser peso 3,3, peso 3, 3,4. Essa conta nós fazemos na mão e relançamos para esse aluno nesse campo. Vamos lançar essa situação para o pessoal da empresa da ActiveSoft, porque realmente é uma situação que apareceu agora na correria do lançamento de nota. Não tínhamos essa situação prevista anteriormente. Outro ponto, vamos ver se aqui acontece isso. Em conhecimento, todos os alunos aqui têm nota lançada? Não, a Manuela não tem.
Se a Manuela não tem nota lançada, o sistema entende que é 0. Tá? Então ele está considerando como 0, 9,5, 10 e 9,4. Como é só uma atividade e os outros têm nota, ou realmente a Manuela zerou, e se zerou, ao invés de deixar em branco, eu sugiro que digite o 0, para a gente saber que foi uma nota 0. Notem que eu digitei o 0, não mudou o final dela aqui. Ou, não, a Manuela faltou, tinha justificativa médica, não precisou fazer essa avaliação. Clica na Manuela, vou voltar aqui para clicar na Manuela, e põe o F-1. O F-1 é a ausência onde não considera o peso. Nota que mudou para 2,4, porque considerou apenas só essas 3 notas. Então essas são as situações que nós encontramos do início da semana para cá, mais recorrente em relação à digitação. Tá? E assim, resolve-se sem ter que digitar tudo novamente. Talvez apareça uma nova situação na qual tenha que ter uma nova digitação. Mas já reforço o pedido feito lá no treinamento, quando nós treinamos o sistema, e também no material que a Vanessa preparou e deixou disponível para vocês. Preparem o bloco antes, preparem peso de bloco antes do lançamento. As atividades são fáceis de você zerar, de você excluir. O bloco dá um pouco mais de trabalho. Então prepara o bloco antes e depois você vai digitando as notas. Qualquer dúvida, procurem a mim, a Bia, o Rodrigo, a Renata. Nós estamos um pouquinho craque aqui mexendo nessa questão.